Peterson também não completou a corrida. Lauda perseguiu Emerson, mas o brasileiro manteve a ponta até o final. Os dois passaram colados na reta de chegada. Naquela época, 74, com motor 3 litros, a potência de motor era muito parecida, os motores mais rápidos eram a Ferrari e depois os Cosworth. Era muito equilibrado tecnicamente. Os chassis eram muito parecidos, quase idênticos. A parte da aerodinâmica também era muito parecida. Então a Fórmula 1 era muito mais equilibrada do que é hoje em dia. Emerson aproveitou os momentos livres antes do treino para passear de barco com o ator inglês David Niven. O brasileiro largou na 7ª fila no GP de Mônaco, uma das piores posições da McLaren na temporada. Na frente do grid, dobradinha da Ferrari com Lauda em primeiro e Regazzoni em segundo. Após a largada, Jean-Pierre Jarier assumiu a 3ª posição e partiu em perseguição às Ferraris. Nas primeiras voltas, a classificação era a seguinte: Regazzoni, Lauda, Jarier, Peterson, Reutemann, Scheckter, Hunt, Haywood e Stuck. Emerson era apenas o 13º. A Lotus de Jack Ickx e a Hesketh de Hunt não terminaram o Grande Prêmio. Apesar do domínio da prova, não era um dia de sorte para a Ferrari. Regazzoni e Lauda abandonaram a corrida. Ronnie Peterson, que havia perdido muitas posições na largada, começou a dar show e fez uma incrível corrida de recuperação, chegando em primeiro lugar. Com o GP de Mônaco, haviam sido disputadas 6 provas, vencidas por 5 pilotos diferentes. Era apenas a 2ª vez em que o GP da Suécia acontecia no circuito de Anderstorp. Por isso, as equipes sofriam para fazer o acerto dos carros. Regazzoni, Emerson, Peterson, Scheckter e Lauda passaram um bom tempo conversando com os mecânicos para chegar à regulagem ideal. A Tyrrell acabou se dando melhor na classificação. Depailler conseguiu a pole e Scheckter o 2º lugar. O sul-africano pulou na frente na largada. Peterson também começou bem e assumiu a 2ª posição. Emerson era apenas o 10º. Na 6ª volta, Mike Haywood parou. Intrigado, ficou olhando o motor para tentar descobrir o motivo da quebra. Uma série de problemas mecânicos também perseguiram Jarier. Mesmo assim, ele conseguiu terminar em 5º. Para a frustração da torcida sueca, Peterson abandonou na 8ª volta.
As Ferraris também não chegaram ao final. Regazzoni parou primeiro. Depois foi a vez de Lauda. Vittorio Brambilla sofreu com seu carro. Ele teve que empurrar o Marti para cruzar a linha de chegada em 10º lugar. Scheckter venceu a prova. Foi a primeira vitória do sul-africano na Fórmula 1. Emerson chegou em 4º lugar. O GP da Holanda não trazia boas lembranças para Emerson. Em 73, ele sofreu por lá um dos piores acidentes de sua carreira. Quebrou uma roda dianteira da Lotus, eu bati no guarda-reio, o carro subiu, dei 2 viradas no ar. Eu lembro que eu estava a uns 3 metros de altura e eu olhei assim, eu vi os 2 holandeses assim, com aquele olho bem claro, olhando para mim, cara assustado, bandeirinha. E eu tenho até hoje aqui essa imagem, o carro voando, e eles olhando assim para mim com o olhar assustado. Eu tive muita sorte que o carro voltou, foi voando e caiu para dentro da pista de novo, perto do guarda-reio. Só que estourou o tanque de gasolina. O painel para frente, o nariz dobrou, eu fiquei preso nos pedais e não conseguia sair. E em volta aquela poça foi aumentando, 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 aumentando. E eu apavorado falei, se alguém chegar aqui com... Se tiver uma faísca no carro, o motor, eu tentei desligar a chave geral na hora, mas continuou uma bomba elétrica virando. Então era que nem um pesadelo, aquela gasolina, não conseguia sair do carro. E o Gran Rio sabia que eu estava preso, já tinha passado uma volta, sabia que eu estava em dificuldade e sabia que o bandeirinha não ia conseguir me tirar do carro. Então ele que assumiu a serrar o meu chassi. Ele começou a cortar os pedais do meu carro, eu com a perna presa. Quem fez tudo isso foi o Gran Rio e me tirou do carro. O risco de correr na Fórmula 1 nos anos 70 obrigava Emerson a tomar cuidados especiais. Eu contratei um médico do Hospital Cantonal de Lausanne, um médico suíço-francês, que começou a ir todos os grandes prêmios comigo, para tentar, quando ele chegava na pista, ele ia falar com os médicos locais para ver se eles tinham equipamento para manter o piloto vivo. E eu tinha dado para ele uma carta autorizando ele tomar qualquer decisão em relação ao meu acidente. Se eu tivesse um acidente com uma queimadura muito feia, nós já tínhamos organizado um avião para me levar para a Alemanha. Se tivesse um problema neurológico, Inglaterra. No GP da Holanda em 74, além de Emerson, vários outros pilotos estavam na briga pelo título. Scheckter e Lauda tinham 21 pontos, Regazzoni 22 e Emerson 27. Apesar da liderança isolada do Mundial, Fittipaldi estava preocupado com a performance de sua McLaren. As Ferraris dominaram os treinos e fizeram a dobradinha na primeira fila, com Lauda em primeiro, seguido por Regazzoni. Emerson vinha logo atrás em terceiro. Mike Haywood, da McLaren, era o quarto, uma posição surpreendente para o tipo de preparação que ele havia feito antes do Grande Prêmio. Eu estou saindo para a pista às 8 horas da manhã, está entrando Mike Haywood no hotel, descabelado, vindo de uma noitada em Amsterdã. Eu dormi 8 horas, aí eu pensei comigo mesmo, eu largava, acho que terceiro, largava quarto, com a outra McLaren. Ele andou a corrida inteira no meu câmbio, quase me passou. Não tinha dormido a noite toda. Mas era o estilo do Mike Haywood. O começo da corrida foi bastante movimentado. Emerson caiu para quinto e sofreu para ultrapassar a Tyrrell de George Scheckter. As Ferraris deram um show na pista, enquanto alguns rivais iam ficando pelo caminho. Ickx teve problemas com o motor da Lotus.
Rick von Opel, da Brabham, escorregou na grama. Emerson sustentou a terceira posição. Lauda venceu e ficou em segundo no campeonato, 1 ponto atrás de Emerson. Em 1974, o GP da França foi disputado no circuito de Dijon. Era a estreia do autódromo na Fórmula 1. Lauda largou na pole. A surpresa dos treinos foi o galês Tom Price, da Shadow, que ficou com a terceira posição. Mas na largada o motor do carro de Price estourou e Reutemann bateu na Shadow. Emerson foi prejudicado pela confusão e caiu para o 8º lugar. Fittipaldi fez uma ótima corrida de recuperação. Ele ocupava a terceira posição quando foi obrigado a abandonar por causa de um vazamento de óleo na McLaren. Peterson, confirmando a boa fase, ultrapassou Lauda após 16 voltas, sob os olhares atentos de Colin Chapman e Bárbara, a mulher do piloto. Com a vitória de Peterson, o campeonato ficou ainda mais embolado. Um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1, Brands Hatch sempre teve arquibancadas lotadas e mulheres lindas desfilando nos boxes, como Susie Hunt, a mulher de James Hunt. Classificados na primeira fila, Lauda e Peterson largaram em vantagem na dura disputa pelo título mundial. Emerson era apenas o 8º no grid. Ao final da primeira volta, o brasileiro estava em sexto, atrás de Lauda, Scheckter, Regazzoni, Peterson e Reutemann. Na 25ª volta, Reutemann rodou e foi ultrapassado por Fittipaldi. Faltando 9 voltas para o final, estourou o pneu da Ferrari do líder Lauda e Scheckter venceu. O brasileiro acabou em segundo. Parte da boa performance na Inglaterra devia ser creditada ao trabalho da McLaren, que construiu um sistema diferente de suspensão para o carro de Emerson. Foi desenhada uma suspensão nova. Eu falei para o Ted, agora nós temos chance de ganhar o Mundial, porque o carro melhorou muito. O Brands Hatch era muito ondulado e eu consegui andar muito rápido com a McLaren. No GP da Alemanha, Emerson conseguiu o terceiro melhor tempo no grid, atrás das duas Ferraris. Lauda, mais uma vez, era o pole. Jack Stewart comemorava com Scheckter nos boxes o bom 4º lugar da Tyrrell na classificação. A corrida acabou se tornando um desastre para a McLaren. A terceira marcha do carro de Emerson não engatou e ele ficou na saída.
O brasileiro abandonou a corrida na segunda volta. Para piorar a situação, um dos principais rivais na luta pelo título, Regazzoni, venceu a prova. Scheckter chegou em segundo e Reutemann em terceiro. Ao final do GP da Alemanha, o Mundial tinha um novo líder. Com a vitória em Nürburgring, Regazzoni roubou de Emerson o primeiro lugar no campeonato. Emerson chegou ao GP da Áustria disposto a recuperar a liderança do Mundial. Naquele momento, com o campeonato chegando à sua fase decisiva, era visível o contraste entre a tensão das equipes que estavam na disputa pelo título, como a Ferrari de Lauda e Regazzoni, e os times que estavam apenas cumprindo tabela, como a Tyrrell de Scheckter. Nos treinos, o sul-africano discutia calmamente com o chefão Ken Tyrrell a estratégia certa para a corrida. Lauda novamente foi o pole, seguido por Reutemann. Paty, que havia trocado a Surtees pela Brabham no meio da temporada, conseguiu o quarto lugar. Emerson largou em terceiro. Depois da bandeirada, Regazzoni ultrapassou Paty. Reutemann estava na liderança. Os boxes da McLaren comemoraram a saída de Lauda da corrida, mas a alegria durou pouco. Em quinto lugar, depois de ultrapassar adversários como Watson, Emerson também abandonou a prova. Reutemann venceu. Com o campeonato pegando fogo na reta final, a fanática torcida italiana lotou o autódromo de Monza. Alguns resolveram improvisar uma arquibancada. A disputa entre McLaren e Ferrari mexia com o público e a imprensa, que transformou a competição numa guerra entre Inglaterra e Itália. Apesar do clima, Emerson parecia calmo nos boxes. A pressão estava com a Ferrari por estar correndo em seu próprio país. Nos treinos, Lauda ficou com a pole e Emerson com o quinto lugar. Entre os dois havia 3 carros da Brabham. Reutemann na primeira fila, Paty em terceiro e John Watson em quarto lugar.